Curiosidades insanas da Marvel que quase ninguém percebeu. Você sabia que em Thor, o Mundo Sombrio, o Thor simplesmente pendurou o Mjolnir na parede? Pois é, na época muita gente ficou sem entender como aquilo era possível. Depois, a Marvel explicou. Objetos sem consciência podem sim sustentar o martelo do Thor, tipo um elevador. Outra curiosidade absurda. O Happy, que nos filmes é motorista e guarda-costas do Tony Stark, fora das telas era ninguém menos que o diretor de Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2. Agora faz sentido ele ter tanta liberdade pra zoar todo mundo. E falando em Tony Stark, lembra quando ele voltou no tempo em Vingadores Ultimato? O Jarvis provavelmente percebeu tudo. Afinal, ele reconheceria o DNA do Tony instantaneamente. E mais, ele também notaria que a armadura futurista não era da época. Mesmo assim, Jarvis ficou em silêncio. Talvez porque, no fundo, ele só queria acompanhar Tony até o fim. Agora, uma curiosidade engraçada. O Deadpool quase recebeu outro nome na tradução chinesa. E não era nada normal. Cogitaram chamar o personagem de Herói Psicopata. Depois de muita discussão, decidiram manter Deadpool, mas convenhamos, o outro nome até que combinava. Em Ultimato, quando Tony pega o Tesseract, ele acaba sendo derrubado pelo Hulk que sai explodindo pela porta. Só que isso aconteceu por causa do próprio Tony. Em Os Vingadores, ele não deixou o Hulk usar o elevador, e o grandão precisou subir pelas escadas reclamando o caminho inteiro. Ou seja, Stark criou o próprio problema. Outra coincidência incrível envolve Wolverine, Professor Xavier e Magneto. No passado, Xavier e Magneto tentaram recrutar Logan, mas ele recusou. Anos depois, em Dias de um Futuro Esquecido, Wolverine volta ao passado pedindo ajuda ao jovem Xavier. E adivinha? Xavier rejeita Logan praticamente da mesma maneira. Os contratos da Marvel com os atores também são absurdos. Muitos precisam transformar completamente o corpo para ficar parecido com os personagens dos quadrinhos. Chris Hemsworth, o Thor, fazia refeições de 3 em 3 horas para ganhar massa muscular. Já Benedict Cumberbatch acordava às 5 da manhã todos os dias para treinar pesado. Tem também uma teoria genial envolvendo Loki. Depois da Batalha de Nova York, ele foi preso em Asgard. Em Thor, o Mundo Sombrio, durante a invasão de Malekith, Loki olha rapidamente para o lado como se tivesse ouvido alguma coisa. E em Ultimato, Thor e Rocket viajam justamente para aquele momento no tempo. Será que Loki ouviu os dois chegando? Outra curiosidade. Até nos Vingadores tinha gente enrolando no trabalho. Sim, até salvar o universo tinha funcionário fingindo produtividade. E reparou nos chifres do capacete do Loki? Tem gente que acredita que eles funcionam como uma antena gigante para atrair os raios do Thor, porque não importa onde Loki esteja, Thor sempre aparece logo depois. Agora imagina o sofrimento do Wolverine em aeroportos. Com garras de adamantium dentro do corpo, cada detector de metal devia ser um pesadelo. E pior, ele também tem medo de avião. Dizem que certa vez ele viajou no mesmo voo que Magneto. E quando Magneto perdeu a paciência, a aeronave quase saiu do controle. Resultado, Wolverine ficou completamente desesperado. No fim das contas, avião parece ser o maior inimigo da vida dele. E sim, Elon Musk existe oficialmente no universo Marvel. Em Homem de Ferro 2, ele aparece fazendo uma participação interpretando ele mesmo, literalmente a versão real do Tony Stark. Mas falando em inteligência, você tem noção do quão absurdo o Tony Stark é? O cara construiu uma armadura dentro de uma caverna usando sucata, resolveu o problema da viagem no tempo praticamente da noite pro dia e ainda conseguiu impressionar o próprio Thanos. Nos quadrinhos existe até uma teoria de que Stark possui a Joia da Inteligência, uma 7ª joia do infinito. Talvez seja por isso que ele esteja sempre vários passos à frente. E tem uma fala muito interessante em Guerra Infinita. Quando Bruce Banner descobre que Visão estava desaparecido há semanas, ele solta: Tony, você perdeu outro super robô. Isso porque o último super robô criado por Tony e Banner foi o Ultron. E todo mundo sabe no desastre que aquilo terminou. Agora segura essa.